caros professores, especialmente os professores alfabetizadores que me assistem, né? Que estão sempre enviando suas perguntas, seus questionamentos. Neste vídeo eu vou falar sobre algumas práticas essenciais no processo de alfabetização. Elas são práticas clássicas, digamos assim. O que é que eu estou chamando de práticas clássicas? São aquelas práticas que necessariamente precisam se fazer presentes, independentemente da metodologia adotada, independentemente da escolha metodológica do sujeito professor. São práticas importantes, práticas educativas, digamos assim. A primeira delas tem relação com o fato de o professor conhecer os seus alunos. Alguém pode dizer, Elaine, mas isso é óbvio. Sim, é óbvio, mas como bem nos ensina Michel Pechet, o óbvio nem sempre é tão óbvio assim. O professor alfabetizador vai alcançar o sucesso e o êxito nas suas práticas de alfabetização se ele conhecer os seus alunos, né? Se ele souber quem são aquelas crianças, de onde elas vêm, como elas se relacionam com a leitura, como elas se relacionam com a escrita, como elas se relacionam com a linguagem, né? Quais são as experiências prévias de leitura, de escrita que ela tem. E, além disso, né, dentro dessa perspectiva, dentro dessa linha de raciocínio, é fundamental que os professores saibam como as crianças aprendem. E ao fazer essa pergunta, ao fazer essa afirmação, ou transformá-la numa pergunta, né? Como meu aluno aprende? Eu não estou me referindo às contribuições que vieram da psicogênese da língua escrita. Eu lhes digo mais uma vez, trata-se, queridos professores, de uma pergunta clássica. Como os meus alunos aprendem? Eles aprendem escrevendo? Eles aprendem lendo e escrevendo? Eles aprendem por meio de desenhos? Eles aprendem por meio de jogos? Eles aprendem por meio de brincadeiras? Eles aprendem por meio de aulas expositivas, dialogadas, e jogos e brincadeiras e atividades linguísticas lúdicas, né? Eu preciso retomar as questões trabalhadas, eu preciso trazer situações, problemas. Como as crianças aprendem? Como aquelas crianças pelas quais vocês são responsáveis aprendem. E dentro deste pensamento, ainda neste âmbito, né, deste primeiro ponto das práticas educativas, né, é preciso ter em mente a singularidade do sujeito, a singularidade do educando. Por exemplo, algumas crianças aprendem ouvindo, não precisam escrever, não precisam anotar. Eu, por exemplo, preciso escrever, preciso anotar. Algumas pessoas não, aprendem apenas escutando, aprendem apenas ouvindo. Outras precisam escutar, outras precisam escutar e anotar, melhor dizendo. Outras precisam escutar, anotar, grifar. Outras precisam escutar, anotar, grifar, fazer resumos, fazer resenhas. Outras aprendem a partir de situações problema, outras aprendem fazendo exercícios, fazendo atividades, fazendo vídeos, fazendo problemas, né? Desenvolvendo problemas, solucionando problemas. Então vejam que a atenção do professor à singularidade dos alunos é inevitável, é importantíssima, é imprescindível. Professor, conheça os seus alunos, conheça como os seus alunos aprendem. O segundo elemento, a segunda prática pedagógica, né, importante,
dentro de um processo de alfabetização tem a ver com as práticas sociais de linguagem. O professor alfabetizador vai alcançar sucesso, êxito, situações produtivas, tá, dentro da sala de aula, mesmo em tempos de pandemia, né? Mesmo em tempos em que estamos trabalhando todos em casa e remotamente, se ele trouxer a vida para dentro da sala de aula, a vida para a atividade, para o exercício, para a tarefa, para o projeto didático, para a sequência didática. O que é que eu estou dizendo com isso? O que é que eu estou tentando dizer? Primeiro, as práticas sociais de linguagem precisam estar contextualizadas. Contextualizadas com o Estado brasileiro, onde o professor está alfabetizando, a cidade onde ele reside, onde residem os alunos, a comunidade na qual estão inseridos educadores e educandos. E mais uma vez alguém pode dizer: nossa, Elaine, mas isso está posto. Está posto, mas não acontecem, tá? Eu ando por todo o Brasil, eu viajo por todo o Brasil, eu conheço inúmeras escolas, milhares de projetos políticos pedagógicos onde isso está escrito, mas muitas vezes na apostila, no livro didático, na atividade a ser desenvolvida com o aluno, tem, por exemplo, neve, pinhão, mar, crustáceo. Eu falo daqui da cidade de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. Se eu trouxer, no primeiro momento, atividades sobre praias, sobre crustáceos, né, talvez essa realidade fique bastante distante dos estudantes, né? E esse cuidado cabe ao professor ter. É o professor que precisa fazer essas adequações, esses ajustes, estabelecer esse diálogo, estabelecer essa conversa, estabelecer essa comunicação efetiva com os estudantes. Ou seja, trazer assuntos, trazer temas, trazer problemas contextualizados, porque as crianças não são surdas, as crianças não são cegas, né? Crianças de 2 anos estão entendendo o que vem a ser pandemia, estão entendendo que precisam lavar as mãozinhas toda hora, estão entendendo que não podem chegar perto de outras pessoas. Vocês que têm filhos, que têm sobrinhos, que têm netos, que têm alunos, né, sabem disso. Então é preciso que as atividades pedagógicas, didático-pedagógicas, sejam contextualizadas. Não há cabimento algum em o professor trazer uma cruzadinha de animais descontextualizadamente. Ele pode trazer a cruzadinha, né? Mas aí ele traz um campo semântico de animais, ele conta uma história sobre um determinado zoológico, ele fala sobre um zoológico ou um bosque que existe na cidade, ou que não existe, mas que existem em inúmeras outras cidades. Qual o zoológico mais importante do estado de São Paulo, professor, professora? Você saberia responder, né? Qual o maior zoológico do planeta Terra? Onde ele está situado, né? O professor pode trazer curiosidades para os alunos também, contextualizando, né? E pensando naquela realidade em que a criança está inserida, pensando na realidade em que a criança está vivendo. A terceira prática pedagógica importante, né, que muitos professores já realizam, tem a ver com o projeto de trabalho, né, o projeto pedagógico, o alfabetizar por meio de projetos de trabalho, por meio de projetos pedagógicos, né? Por que alfabetizar por meio de projetos? Alfabetizar por meio de projetos permite que você tenha uma variedade de temas, né, que não constam ali
no livro didático, não constam nas apostilas, porque os temas a serem trabalhados nos projetos, eles podem nascer a partir de diálogos, interações e conversas com os seus alunos, podem ser por você pensados, podem ser por você pensados em parceria com os outros professores daquela escola, daquela série, né? E há uma variedade, né? Uma imensidão de temas, uma miríade de temas a serem trabalhados. Os projetos, eles têm uma temporalidade, é preciso lembrar disso. Eles podem durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Os projetos permitem que vocês e que nós acionemos e mobilizemos todos os alunos da sala de aula, porque há diferentes tarefas a serem realizadas. O projeto permite o trabalho em grupo, então podemos ter o papel do relator, podemos ter aquele que vai levantar problemas, aquele que vai levantar hipóteses, né? Você pode trazer assuntos, temas, problematizações que não estão no script, que não estão previamente estabelecidas. Todos os professores conhecem projetos, sabem as partes de um projeto e, atendendo a pedidos, eu gravarei um vídeo falando apenas sobre projetos. Mas eu estou destacando aqui uma prática pedagógica muito importante, que é o trabalho com projetos, porque ele permite, né, que nós mobilizemos, que nós acionemos diferentes alunos, diferentes grupos. No projeto, o aluno mais tímido pode trabalhar, atuar e colaborar, tem espaço para ele. Aquele aluno que pode ainda não ter se integrado, né, não ter ainda, digamos assim, feito amizades, estabelecido relações e laços sociais com a sua classe, com seus amiguinhos, com seus coleguinhas, tem espaço, né? E o projeto, ele permite interação com a comunidade, o que contribui para a elevação do nível de letramento dos educandos, do educador e da comunidade. Dando sequência, eu vou falar então sobre uma outra prática pedagógica importantíssima dentro do processo de alfabetização. Tem a ver essa prática com a reescrita. O que é a reescrita, né? É o reescrever. Reescrever um texto, reescrever os parágrafos que compõem aquele texto, reescrever os fragmentos, reescrever frases. Muitos professores brasileiros já trabalham com a reescrita, trabalham em grupo e trabalham individualmente. E por que é que a reescrita é um trabalho tão interessante? Por que é que a reescrita é um trabalho tão importante, né? Porque ela requer que o estudante, que o educando releia aquilo que ele escreveu. E nesse processo de fazer releitura, né, ou releituras no plural, ele vai observar equívocos em relação à sua escrita, ele pode perceber que há lacunas, que há brechas e desejar acrescentar outras ideias, porque o texto nunca é claro, o texto nunca é transparente, o texto nunca é límpido, ele pode ser ilusoriamente claro para nós, caros professores, ilusoriamente claro, né, para quem o produziu, quem o escreveu, mas nós não sabemos como o leitor vai ler este texto, como o leitor vai receber este texto, como o leitor vai atribuir sentidos a esse texto. E o sujeito professor da atualidade, principalmente aquele que já descobriu e aquele que já começa a entender as contribuições da análise de discurso de matriz francesa para o ensino de língua portuguesa e, portanto, para a alfabetização, já percebeu que podemos mais ou menos, né, ilusoriamente ter o controle sobre aquilo que falamos.
porque sempre falamos mais do que imaginamos, mas não temos o controle do efeito de sentidos que nossas palavras produzem, porque as palavras são ambíguas, as palavras estão sempre grávidas de sentidos e há naturalmente um deslizamento de sentidos, né? Eu digo X, você pode entender Y e muitas vezes entende Y. Portanto, a comunicação não é linear, a comunicação não é unívoca, a comunicação não é desprovida de ambiguidades, de desentendimentos, de equivocidades, tá? Então, o processo de reescrita, ele possibilita o retorno àquilo que foi escrito. Às vezes a criança escreve 3 linhas, né? Mas se você vai trabalhando com ela, incentivando-a, estimulando-a, né? Fazendo perguntas, fazendo intervenções, ela vai ampliando esse texto, ela vai aprendendo que ela pode ampliar esse texto, que ela pode trazer outras personagens, que ela pode trazer outros elementos concernentes ao espaço, ao tempo, por exemplo, se for uma narrativa, se for um texto argumentativo, que deve ser trabalhado desde os primeiros anos, dos anos iniciais do processo de alfabetização e particularmente desde a educação infantil. A criança vai buscando dentro de si, dentro de sua memória de sentidos, dentro de sua memória discursiva e do interdiscurso de que dispõe, argumentos para ir trazendo para aquele texto, né? Contra-argumentos, exemplos, ilustrações, situações que podem ser exemplificadas ali. Mas o sujeito professor, o professor tem um papel importantíssimo no processo de reescrita. Não basta apenas dizer para os alunos, olha, reescreva o texto. Não, é preciso acompanhá-lo, é preciso ler o que ele escreveu, é preciso mostrar que ele pode ir além, que ele pode transcender, que ele pode ultrapassar, que aquele texto ainda pode receber outros elementos, outros argumentos, outras ideias. Muitas vezes as crianças não acreditam em si mesmas. Muitas vezes as crianças não imaginam o quanto elas podem, o quanto elas são capazes, e aí nessa perspectiva o professor pode e deve ajudar, né? E cabe ao professor também, em um processo de reescrita, eu vou falar pela 2ª ou 3ª vez, ler e reler o que o aluno escreveu. Por quê? Porque ele é um interlocutor privilegiado de seus alunos, ele vai dar uma devolutiva para os seus alunos e é ele, o sujeito professor, que vai estimular, que vai incentivar e que vai repertoriar esse aluno, ou seja, que vai lhe dar elementos, instrumentos, recursos, ferramentas para que o seu interdiscurso e para que o seu arquivo, né, se amplie. Então, por exemplo, você está lá falando sobre animais, como nós falamos em um vídeo. Vamos continuar com essa temática. Quantos livros infantis não falam sobre animais? Quantos livros infantis não falam sobre a vaquinha malhada, a zebra, o porquinho? Você pode ler uma história de bichos por dia, você pode exibir um filme, você pode fazer uma dramatização, você pode brincar de performance, fazer performances, melhor dizendo, fazer dramatizações a partir de teatros de fantoches, você pode solicitar desenhos. Você pode entrevistar os seus alunos perguntando, olha, você tem um bichinho em casa, né? Como é o nome do seu animalzinho? Tem aquele poema maravilhoso do Manuel Bandeira, em que ele fala do meu porquinho da Índia, né? Quem não conhece este poema precisa conhecer.
e tantos outros que existem. A literatura infanto-juvenil brasileira é riquíssima, ela é maravilhosa, ela é uma das melhores do mundo, sujeitos professores. A prática de reescrita é imprescindível, tá? E outra prática social, né, que não pode deixar de existir, outra prática pedagógica, outra prática didática. Toda prática didática e pedagógica pode ser entendida como uma prática social também, sobretudo se ela estiver dialogando com o mundo lá fora, como nos ensina Dewey, né? Tem a ver com o trabalho, com a subjetividade do estudante. Eu tenho defendido isso há séculos, tenho defendido isso há muitos e muitos anos, há muitas e muitas décadas, há mais de 1000 anos, né? Para usar uma hipérbole aí, tentando dizer o quanto eu defendo isso. Porque quando há um trabalho com a subjetividade do educando, ele pode falar de suas dores, falar de seus medos, falar dos seus receios, falar de suas inquietações, falar de seus problemas, de suas alegrias, de seus desejos, de suas preocupações. Ele pode materializar no texto, ele pode deixar marcado no texto, ele pode deixar escrito no texto, né? Deixar escrito no sentido do discurso da escrita, tal como nos ensinam Solange Leda Gallo e Leda Verdiane Tifune, no discurso da escrita, né, a sua inscrição. Porque quando nós escrevemos, nós nos inscrevemos. Nós deixamos um pouco de nós, da nossa história, da nossa memória, da nossa subjetividade. As práticas de escrita que permitem os alunos falarem de si, e aí nessa linha de raciocínio seria um trabalho então com temas livres, né? Ou temas que estão inquietando as crianças, os adolescentes, os jovens, né? E são muitos os temas da atualidade que nos inquietam, né? Devem ser trabalhados, né? E podem ser trabalhados de forma em que os alunos se mostrem, né? Se apresentem, se exponham. E ele vai se expor, ele vai se mostrar se ele tiver confiança no sujeito professor. Aqui vão algumas práticas pedagógicas relacionadas à alfabetização que eu considero importantes e que são válidas e que são possíveis, execuíveis, ou seja, podem ser realizadas na sala de aula. Desejo que vocês tenham gostado e eu me coloco à disposição para conversar e dialogar com vocês, queridos professores. Até o próximo vídeo.